Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, a sociedade, essa sociedade atual / moderna, odeia o homem que não precisa de ninguém. Não sei se vocês já repararam isso, né? Porque pode ser que para alguns seja mais complicado de se assimilar o que está acontecendo, compreende? Hoje em dia, pessoal, quer queira ou não, as pessoas estão mais narcisistas do que nunca. Elas querem que você as procure para bajulá-las, para aumentar os seus egos, para acharem que são superiores a ti, compreende? É isso que está acontecendo no presente momento, né? Que a sociedade quer de uma maneira geral é que tu se adapte a qualquer custo, né? Que você se adapte a elas, porque elas estão no conformismo, vamos dizer assim, que elas não aceitam serem desafiadas, elas não aceitam serem contrariadas. É esse o ponto, pessoal. A sociedade atual não aceita ser contrariada, né? E aquele homem que prefere não seguir a manada, não seguir o que a sociedade está dizendo, não seguir o que o famoso tá falando, é visto como se fosse um errado. É assim que funciona no Brasil, compreende, pessoal? É justamente assim que funciona no Brasil, né? Então um homem que não precisa de ninguém, ele demonstra o quê? Uma independência, a autenticidade, autonomia, né? Agora, por que eu enfatizo a autenticidade, por exemplo? Porque hoje em dia as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? Porque seria assim muito desconfortante. Então hoje em dia as pessoas fazem de tudo para não serem elas mesmas. Elas querem espiar o que os outros estão fazendo, estão trazendo o Big Brother para a vida real, compreende? Elas querem espiar o que os outros estão fazendo de uma forma curiosa, elas querem fofocar sobre tua vida, né? Incluindo também disseminar mentiras, compreende? Sobre tua pessoa, né? Quer dizer, hoje em dia, mais do que nunca, não querendo enfatizar que esse é o correto, pessoal, mas hoje em dia, mais do que nunca, a mentira ela é muito mais disseminada, ela é muito mais proliferada no Brasil do que a verdade, né? A verdade, ela lógico, ela se sobrepõe à mentira sempre, mas só que ela é mais difícil de ser almejada, porque literalmente as pessoas hoje venderam suas almas. A gente está numa geração muito materialista, por exemplo, né? O homem ele vale o que ele tem, para praticamente todos, né? Principalmente as mulheres, né? Não estou generalizando, antes que alguém venha falar um monte de bobagem aqui, não estou generalizando, né? Mas estou falando de padrões que a gente vê hoje em dia, né? É esse o ponto. A gente está numa geração muito materialista, onde as quais as pessoas venderam suas almas. Podem não necessariamente vender suas almas para o que elas têm, né? Mas para famosos, porque quer queira ou não, a gente está num país muito idólatra, né? Compreende? Famosos, influencers, compreende?
É esse o ponto, é esse o ponto, né? Então, o homem que não precisa de ninguém demonstra uma força interna jamais vista, porque ele está desafiando o status quo atual. Ele está ousando, né? Ousando a ousando em sair da zona de conforto. Ele está, quer queira ou não, indiretamente ele está desafiando os outros. E os outros encaram isso como se fosse uma espaço aça, compreende? Por quê? Tu está questionando vários padrões que a gente vê hoje em dia. Tu tá questionando a manada, né? E as pessoas não querem serem contrariadas, elas não querem ser questionadas, elas querem viver suas vidas e, se possível, querer calar ou censurar aquelas pessoas que pensam diferente, né? Hoje em dia quem pensa diferente enfim, você já sabe, né? Imagina desafiar o status quo atual, tanto do sistema quanto da sociedade atual, compreende? Eu vejo assim que existem lugares que são muito das massas, né? Por exemplo, a academia, festivais, baladas, né? Eu já fiz vídeos aqui contra contra a balada, não sei se eu já, mas enfim, eu já vim também criticando essa parte das academias, né? Eu particularmente não vou à academia desde 2013, né? Enfim, eu prefiro me exercitar em casa mesmo, né? Mas hoje em dia a sociedade não suporta sua própria companhia, né? Seria muito assim, amargo para elas ficarem sozinhas, compreende? Porque não é para qualquer um, não é para qualquer um, compreende? Não é para qualquer um, né? Então a sociedade atual quer te ver dependente, quer te ver se rastejando, enfim, por validações externas, né? Se rastejando por aquilo que é supérfluo, compreende? É esse o ponto, né? E logicamente que aquela pessoa que não preza pelo materialismo, que não preza por imoralidades em geral, ela acaba se sobressaindo, compreende? Em uma sociedade que, enfim, novamente vendeu suas almas, né? Aliás, é uma sociedade que vendeu sua alma, compreende? Não querendo me julgar assim, longe disso, compreende? O ponto é que a gente vê padrões hoje em dia, né? Padrões que a gente pode até aceitar, mas que a gente rejeita, compreende? Enfim, a gente tem que aceitar essas culturas que são disseminadas no Brasil, mas não quer dizer que você vai compactuar com elas, compreende? É esse ponto, né? E logicamente que hoje em dia a gente vive no baile de máscaras, hoje em dia, ainda mais no final de ano, né? Ainda mais nesse final de ano, onde os quais as pessoas demonstram suas hipocrisias, brigam o ano inteiro, mas de repente estão lá, né? Dizendo que está tudo bem, né? Nas suas vidas, né? Por isso que eu falo, pessoas iguais a mim, assim, são muito odiadas, porque elas expõem toda essa falsidade que está sendo o tempo todo disseminada pela sociedade atual, compreende? Não só isso, essa pessoa sozinha ela acaba desafiando os outros indiretamente, né? Porque aquele que pensa diferente já é assim,
já é visto, mal visto, já é mal visto, compreende? É esse o ponto, é esse o ponto, né? Então o que, que seria a representatividade do homem que não precisa de ninguém, né? Se não a independência, a demonstração de independência, a demonstração de personalidade, questões que estão em falta hoje em dia, pessoal, quer queira ou não, né? Princípios, valores. Hoje em dia, pelo fato da sociedade ter vendido suas almas, elas já não estão mais prezando por questões espirituais. Elas querem cada vez mais se entregarem a questões mundanas, compreende? É isso que a gente vê nos tempos atuais, né? Enfim, tem até aquela frase, né, que o homem só pode ser ele mesmo quando se encontra sozinho, né? Porque perante a outras pessoas, principalmente aquelas que ele desconhece, ele vai estar tendo que se adaptar, compreende? É lógico que a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai ter que interagir, mas hoje em dia as interações elas estão sendo muito mais online do que propriamente fisicamente, né? E também tem o fato, né, que seria muito cruel hoje em dia, né, para as pessoas, né, principalmente para os mochileiros, encararem suas próprias realidades, né? Porque assim, a gente sabe, né? Que não é só isso, né? Não é questão de fugir das suas próprias realidades, né? As pessoas querem te pôr numa caixa. Não, porque tu é isso, não, porque tu é aquilo, compreende? É esse o ponto, né? Porque tu é isso, porque tu é aquilo. Enfim, pessoal, é isso. As pessoas querem te pôr numa caixa. E a gente sabe, né, pessoal, que quanto mais rótulos, mais limitações. Compreende? É esse o ponto, né? E quer queira ou não, hoje em dia a sociedade quer ter uma sensação de pertencimento. Ela quer pertencimento assim, pertencente a uma tribo, pertencente a um grupo, pertencente a um rebanho, compreende? É esse o ponto. Elas querem ser tudo, pessoal. Elas não querem ser elas mesmas, compreende? Porque seria muito assim, muito angustiante. Seria muito angustiante encararem a si mesmas, compreende? É sobre isso que se trata, né? E logicamente, né, que hoje em dia a sociedade está sendo muito influenciada pela imprensa, né? Muito desses programas, né? Big Brother, Fazenda, Fofocalizando, eles estão, a sociedade está trazendo o que está sendo disseminado pela imprensa para a realidade, né? É lógico, pessoal, nunca foi tão fácil se destacar no cenário atual, né? Mas a pessoa que se sobressai também tem que entender que ela será motivo de tudo nessa sociedade atual, perante a sociedade atual, porque ela vai ser invejada, ela vai ser motivo ali de fofoca, de informações. É lógico que a gente tem que se blindar quanto a isso, porque hoje em dia tá complicado, né, pessoal? Convenhamos, hoje em dia tá complicado, né? Então eu acredito que assim, a solitude é uma bênção. Né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo de tudo, né? Vendendo suas próprias almas para tentar ali atrapalhar os outros, para tentar desprezar os outros, né? Enfim, a sociedade quer que tu seja dependente delas.
não quer que você seja o diferente, compreende? Porque também seria angustiante demais para elas serem dessa forma, compreende? Ao verem você sendo diferente, elas também vão se incomodar, quer queira ou não. Incomoda demais, pessoal, incomoda demais, né? O Brasil eu acredito que o Brasil é o país mais invejoso do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, né? É preciso coragem, né? É preciso coragem para ser diferente dos outros, né? Por que muitas vezes, né, eu sou odiado, por exemplo? Porque eu desafio o status quo atual, eu não me contento, né? Porque o Brasil é o país do carnaval, mas eu não curto carnaval. Até curto, pessoal, até curto futebol, mas eu não curto essa idolatria que há pelo esporte, compreende? Então essa capacidade de dizer não para a sociedade atual, essa capacidade de desafiar o status quo atual, questionar, não é para qualquer um, né? Não é só uma questão de solitude, é uma questão de se rebelar a tudo aquilo que a gente vê que é errado, que a gente analisa que é muito errado, né? Logicamente que a sociedade não aceita o fato até mesmo de tu não se encaixar, mas é preciso ter discernimento, ter uma autonomia suficiente para entender, né, que não se encaixar na sociedade atual é motivo de orgulho, compreende? É motivo de orgulho, compreende? É sobre isso que se trata, pessoal, sobre isso que se trata, né? Acredito que os principais pontos nesse vídeo já foram trazidos, né? Qualquer outro detalhe eu posso vir a trazer em outros conteúdos, né? Mas é isso, pessoal. Resumidamente é isso. Eu acredito que o homem que não precisa de ninguém, ele tem até mesmo um senso de pertencimento maior perante aos outros, né? Perante essa sociedade atual, que muitas vezes não só que vendeu sua alma, mas também que se entregou à superficialidade. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima.